Muito bem, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para realizar o nosso Evangelho Online, que acontece todas as segundas-feiras, às 20h30. Estamos transmitindo ao vivo somente pelo canal do Instagram, mas para quem assiste pelo YouTube pode ficar sossegado, porque depois a gente coloca esse vídeo lá no canal do YouTube também. Então, os evangelhos você pode ter acesso nos dois canais, né? Aqui no Instagram, tem no IGTV todos os evangelhos, e também no YouTube tem uma playlist do Evangelho Online, que você deve curtir, compartilhar com outras pessoas, que sempre é um momento em que às vezes a pessoa precisa de uma palavra, de um entendimento, né? Todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por provações na nossa vida, né? Faz parte do nosso progresso espiritual, né? Esses desafios diários. Então, o evangelho que a gente se propõe aqui nesse trabalho singelo, justamente para trazer isso, trazer um lenitivo, um entendimento, né, para as nossas almas, um conforto também para os nossos corações. A gente sabe que quando a nossa consciência, quando a nossa razão está satisfeita, o nosso coração aceita melhor as coisas que nos acontecem na vida. Então, por isso que é muito importante a questão da gente levar sempre a razão, né, nessa medida, né, nessa equação, né, de razão e emoção. Porque aquilo que a gente não entende fica muito difícil de aceitar. Então, quando a gente tem o entendimento das coisas, de como que as coisas funcionam, então fica mais fácil a gente trabalhar a aceitação também dentro de nós. E essa é a nossa proposta aqui, refletir um pouquinho a vida à luz do Evangelho de Jesus, que nos traz, né, essa oportunidade de reflexão mesmo, acerca de tantos assuntos que circundam a nossa vida. Então vamos iniciar, né? Agradecendo a presença de vocês mais uma vez, muito boa noite para quem está entrando agora, sejam todos muito bem-vindos. E vamos então iniciar o nosso evangelho de hoje, agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui reunidos em nome do bem, em nome do amor, em nome da fraternidade. Nós te rogamos, Jesus, que esteja no meio de nós, que a espiritualidade maior nos inspire para que nós possamos levar um pouco de entendimento, um pouco de esclarecimento acerca das lições deixadas pelo nosso Mestre. E assim é que nós iniciamos então o nosso evangelho de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. E hoje eu escolhi um tema muito gostoso de se falar. Hoje nós vamos falar de amor. É tão bom falar de amor, né, gente? Amor é tudo na vida. Tudo. E é uma palavra que está sendo usada com tanta inconsequência e com tanta banalidade que as pessoas acabam nem entendendo, né, direito o que significa essa palavra, né? Então vamos lá, vamos no mestre, porque o mestre é o mestre, vamos ver o que ele fala a respeito disso. Então, em Mateus, no capítulo 23, versículos de 34 e 40, depois no capítulo 7, versículo 12, depois em Lucas, no capítulo 6, versículo 31, é onde a gente vai ter essas palavras, né, de Jesus, quando ele diz o seguinte: mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: amarás ao teu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é:
amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. E assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Tratai todos os homens como querereis que eles vos tratassem. Só para contextualizar, Jesus, quando pregava, né, nos lugares públicos, ele era muito perseguido pelas correntes da época, então, né, e os saduceus que o tentavam com perguntas, né, e principalmente os fariseus que se incomodavam muito com os ensinamentos do Cristo. Então, eles se juntaram em conselho, e em vários momentos da passagem de Jesus, a gente vai ver que eles fazem perguntas capciosas a Jesus, para ver se pegava Jesus em contradição em alguma coisa. E aqui foi um desses momentos, né? Outros momentos, como quando perguntam sobre se os judeus deveriam pagar o imposto a César. Enfim, tem várias situações. E Jesus, então, quando perguntado por esse doutor da lei, que eram os que tinham hierarquicamente um lugar mais alto no Sinédrio, ele então pergunta qual é o maior mandamento da lei. E Jesus resume, né, toda a lei e os profetas, ou seja, ele pega toda aquela gama de ensinamentos que vem de Moisés nos 10 mandamentos, resume em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E como parece tão simples, e como é difícil fazer isso. Porque as pessoas, a primeira pergunta, você ama a Deus? Tem gente que nem sabe quem é Deus ou o que é Deus. É uma coisa tão imaterial que para muita gente tem dificuldade de entender isso. Tem dificuldade de entender que existe um Criador de todas as coisas. Mas, além disso, ele não é só o Criador. Ele não apenas não criou e jogou. Ele também é o organizador de tudo. Através das leis que ele próprio criou. Então, não é eu criei um quadro e larguei, coloquei, fui vender e acabou. Não. Ele toma conta da sua criação. E as pessoas vivem inconscientes disso. De que nós somos cuidados, sim. Todos nós somos cuidados pelo Criador. Todos, sem exceção. Assim como toda a natureza. Como tudo que existe. Então, o amor de Deus, ele se espalha justamente na própria natureza. Se a gente olhar para o nosso próprio corpo, a beleza que é essa maquinaria, como tudo funciona perfeitamente bem. Como que do encontro, né, de uma semente através de um espermatozoide, um óvulo e uma semente de um óvulo, como é que se forma o ser humano? Vai criando os olhinhos, vai criando todo o formato humano. E toda essa criação é cuidada por esse Criador. E a vibração desse Criador é amor, porque só o amor é que consegue fazer esse tipo de criação. Todos os prazeres que nós encontramos na vida é uma forma de amor. Amor de quem? Do Criador. Quando nós ouvimos uma música, quando nós nos deleitamos, né, numa oração, numa prece, nós estamos entrando em contato com esse amor. Esse é o amor do Criador que muito pouca gente dá a atenção devida.
E aonde que está esse ser tão grandioso que eu tenho que amar? Onde ele vive? Ele é tudo, inclusive dentro de nós. Ele está mais próximo de nós do que eu posso olhar para minha própria mão, porque ele está dentro de mim, como está dentro de cada um de nós. Ele está muito mais próximo do que a gente pode olhar para a nossa mão ou para o nosso pé. Essa consciência é que ainda está demorando os seres humanos desenvolverem aqui na Terra. De entender que ele é tudo. Quando a gente diz que ele é o todo, ele é tudo. Inclusive nós somos, né, uma parte dele. Ah, então se eu sou parte dele, eu também sou Deus? Sim. Sim. Porque saímos desta criação. Então, por isso esse amor ao Pai Criador, a quem Jesus chamou Pai Criador. É esse amor que nos une porque somos parte dele, integrante dele. E aí ele diz, ame o próximo como a ti mesmo. Ora, se eu sei que eu sou parte do Criador e vivo dentro desse universo, dessa criação, a outra pessoa, o outro ser humano, o gato, o cachorro, a planta, qualquer coisa que esteja na minha frente, é o meu próximo. É uma criação também dele. Então eu tenho que respeitar, amar como eu faço comigo mesmo. E o dia que a humanidade estiver preparada para ter esta consciência, então todos os problemas, todos esses embates, todas essas brigas terminarão. Enquanto esse dia não chega, nós vamos fazendo o nosso trabalhinho aqui de formiguinha, tentando despertar as consciências para essa realidade. Porque toda vez que eu faço mal a alguém, eu estou fazendo a mim mesmo. Porque esse alguém faz parte também do todo, do Criador. E a lei do amor, que é a lei, que é a lei da união, é o que nos unifica. É o que nos faz, muitas vezes, quando nós direcionamos esse amor para algum trabalho que nós vamos desenvolver, é que faz com que esse trabalho prospere, com que esse trabalho cresça. A gente sozinho pode muita coisa, mas quando unidos com outros, nós podemos muito mais. Porque utilizamos mais as forças do nosso Criador, unindo as nossas forças. Mas o grande problema está nesse amar ao próximo. Porque nós não aprendemos a amar a nós mesmos. Nós, às vezes, nos desrespeitamos. Nos colocamos, muitas vezes, como julgadores do próprio Deus, achando que nós somos peças falhas da sua criação. E, infelizmente, muitas mentes, por falta de conhecimento, ao se sentirem falhos da criação e apartados da própria criação, muitas vezes tiram a sua própria vida. Até chegar a um plano de vida e perceber que não adianta querer se matar 1000 vezes, porque nunca vai morrer, porque a morte não existe. E vai se deparar com uma triste realidade. Quando nós começarmos a perceber o quanto que é difícil para nós mesmos trilharmos determinados caminhos, fazer a nossa evolução espiritual, muitas vezes através da renúncia, muitas vezes através de muita dor e sofrimento. E a gente aprender através desses processos que quem está do nosso lado
vivendo também pode estar passando por esse processo, nós teríamos mais cuidado com nos aproximarmos das pessoas e no nosso relacionamento com as pessoas. Não teriam tantos corações machucados se a gente tivesse mais esse cuidado, mas porque muitas vezes não cuidamos nem de nós próprios. Então nós soltamos toda a nossa sombra naquele que se aproxima de nós. E seja quem for, qualquer pessoa. As pessoas estão tendo muito problema de relacionamentos. Nos nossos atendimentos é tudo que eu tenho ouvido. Muitos problemas de relacionamentos. E muitas vezes a pessoa está num relacionamento e diz que se sente muito mal porque não consegue mais gostar de uma pessoa que é muito próxima, que antes gostava e agora não gosta mais. E vive num eterno sentimento de culpa. Então nós precisamos entender que quando Jesus falava deste amor ao próximo, ele estava falando do amor fraterno, do amor universal, do amor no seu mais alto grau. Do amor que envolve respeito ao outro ser humano. Nós não temos o direito de bater no peito de outra pessoa e machucar sem que nós não saiamos mais machucados ainda. Agora, é necessário que nós tenhamos uma sinceridade, uma ética nas nossas relações. As relações, como já teve outro evangelho que nós já falamos sobre isso, as relações servem para quê? Relacionamento serve para nossa evolução. Isso não quer dizer que você se relaciona com uma pessoa hoje e que você tem que ficar eternamente ou numa mesma encarnação com ela até o final da vida. Nem com família a gente fica. As pessoas vêm e vão também na nossa vida. Há um trânsito nisso. Por quê? Porque há um aprendizado no meio disso. O importante é a honestidade que se deve ter em relação a esses relacionamentos. Muitas vezes, quando a pessoa não aprende a lidar com os seus verdadeiros sentimentos, ela acaba entrando num conflito muito grande interior. Não sei se gosta, se não gosta. Muitas vezes, quando eu digo aqui de relacionamento, gente, eu não estou falando só em relacionamento amoroso, eu estou falando qualquer relacionamento. Qualquer relacionamento humano. E aí, muitas vezes, a pessoa tem uma amizade, por exemplo, com alguém. Não vamos nem falar em relacionamento amoroso, vamos falar em amizade. Tem uma amizade com alguém, você fica um tempo e de repente parece que esfria, parece que já não tem mais sintonia. Isso acontece? Acontece. E é normal que aconteça, porque nós estamos evoluindo. E muitas vezes a gente anda por existe o que eu sempre falo, né? O tempo e o momento. Existe um tempo e um momento em que a gente experiencia a vida ao lado de determinadas pessoas, e daí chega um tempo em que muitas vezes os nossos caminhos encontram uma bifurcação. E isso é normal que aconteça. O que não pode é haver o desrespeito. Não é porque, de repente, já as ideias já não batem mais como antes, que a gente precise, de repente, ter comportamentos rudes com a outra pessoa. Ou, de repente, uma coisa que se tem feito muito ultimamente, deixar a pessoa no vácuo, sem resposta.
Aliás, essa é uma das piores coisas que acabam afetando muitas vezes a saúde mental e emocional das outras pessoas. Se a gente está num relacionamento ou em alguma coisa, seja lá o que for, que não é aquilo que não está querendo, simplesmente exponha. Explique-se. As pessoas agora deram, né, com a tecnologia, aquela coisa do sumir. Some. Some de tudo. Como se nunca tivesse aparecido na vida da pessoa, sem dar a mínima satisfação. Os afastamentos, eles são normais. Porque nossa vida vai tomando, né, outros rumos. E muitas vezes, dependendo do relacionamento, as pessoas acham que a gente tem obrigação de gostar do outro. Tem que ter aquela obrigação de gostar por dever, por gratidão, e tem que ficar junto por causa disso. E não é assim que funciona. Vamos ser honestas. Essa coisa de a gente ser obrigado a gostar de alguém pode trazer até um adoecimento, né, emocional para a pessoa, quando não estimula também a falsidade. O respeito, ele cabe em qualquer lugar. Ele cabe em algum lugar. E se em algum relacionamento que te faça mal ou que você não acha que cabe mais para a vida, simplesmente tenha a dignidade de ter o respeito com o outro, de conversar, de expor os sentimentos, de ser honesto. A gente não vê honestidade nas pessoas. São tantas as reclamações que a gente escuta disso. Eu acho que não custa a gente ter um pouquinho de respeito com o outro. Nem que esteja conversando aí por um tempo, e de repente viu que não é aquilo, mas deu uma satisfação. Não larga a pessoa achando mil coisas, tecendo mil conjecturas. Você não sabe quais são as feridas emocionais que essa pessoa carrega. E aquilo que nós provocarmos no outro vai repercutir depois para nós. Lembrem, né, o que eu falei no começo. Nós somos saídos da mesma fonte. Então nós temos que ter essa preocupação com como tratar o outro. Infelizmente, até alguns religiosos tornam esse assunto ainda mais grave, porque embasam que, pelos ensinamentos de Jesus, que nós temos que amar a todo mundo igual. Nós não amamos todo mundo igual. Não amamos. Porque nós temos também, dentro da nossa vibração, da nossa evolução, as nossas afinidades. Mesmo para uma mãe, né, que tenha 3 filhos, ela não vai gostar, amar esses 3 filhos iguais. E não adianta dizer que ama igual, porque não ama. A cada um tem a sua particularidade, a sua peculiaridade, a sua afinidade. Apesar de nós termos saídos todos de uma mesma fonte, do todo, cada um de nós carrega a nossa própria vibração, a nossa própria individualidade, como centelhas divinas que somos. O amor recomendado por Jesus é o amor universal. E esse nós devemos ter. E ter respeito pelo outro também é uma forma de amar. Também é amor. Ser honesto com a outra pessoa também é uma forma de amor. As pessoas atrelam muito amor ou às questões familiares ou às questões sexuais. E não é isso.
Por isso que a relação humana, né, é uma escola aqui na Terra. Todos nós estamos aqui aprendendo essa lição. E cada lição nossa vem a seu tempo. Desde quando nós encarnamos, pelo menos da maioria daqui, até os dias de hoje, quantas pessoas, entre amigos de escola, depois de faculdade, de trabalho, quantas pessoas já entraram e saíram da nossa vida? Quantas? Quem tem mais idade, né, sabe que muita gente que deixou lições para nós e que levaram lições nossas também com elas. E cada pessoa vai receber, né, uma prova, uma oportunidade, né, através dos relacionamentos que vão surgindo na sua vida. Para algumas pessoas, a gente que estão mais próximas, nós vamos ter que aprender o amor incondicional. Muitas pessoas vão exigir de nós muita paciência. Muitas pessoas vão exigir resignação. Muitas pessoas vão exigir a compreensão que vai fazer com que nós subamos os degraus da evolução espiritual. E como é que a gente sobe espiritualmente nos relacionamentos? Através do respeito, da superação das diferenças, da gente respeitar as diferenças, de não ser indiferente também, né? De ver como é que a gente aproveita, faz o bom aproveitamento da inveja, a cooperação, a alegria de estimular o outro, a vibração do elogio sincero, a gratidão pelas lições rudes da convivência, entre tantas lições que nós vamos aprender nos relacionamentos. Porque amor, minha gente, é gestado. Ele não vem pronto. Ele tem um momento onde as almas se encontram e esse amor ele é gestado com o tempo. É com a convivência, com a superação das nossas próprias sombras interiores, ao contato com o outro, é que nós vamos fazendo essa subida. Por isso que na nossa convivência diária é que estão realmente as fornalhas que vão moldando o nosso caráter, que vão moldando o nosso espírito. Nenhuma relação humana é igual a outra. Como eu falei, nem mesmo da mãe com seus filhos. Elas não são iguais. Com cada pessoa tem uma lição. Com cada pessoa tem uma oportunidade, tem uma postura diferente. Então a gente não pode julgar uma pessoa porque teve um relacionamento com alguém e foi assim. Com outra pessoa pode ser diferente. Isso é a magia da vida, né? Por isso que cada contato que a gente tem com as pessoas, né? Até desde um aperto de mão, né, sincero, até o compartilhamento da afetividade durante décadas, é uma sequência de ciclos. Porque nós também vamos nos transformando a cada época. As pessoas falam assim, mas quando eu casei há tantos anos atrás, a pessoa era assim, agora mudou. Claro que mudou. Mudou e vai mudar sempre. Que bom que mudou, né? Ninguém fica estacionário por 10, 20, 30 anos. Se a gente pensar bem, se a gente voltar ao que nós éramos, não vou nem dizer 10 anos, há 5 anos atrás. Vou dar um prazo menor. A gente já vê quantas coisas que nós mudamos, às vezes até de um ano para outro, né? Quantas coisas vão amadurecendo dentro de nós também. As experiências que vão nos fazendo crescer. Por isso que
Jesus, ele sempre fala para a gente tomar cuidado para que a nossa luz não se transforme em trevas. Sempre nos convidando para o nosso autoexame. Sempre percebendo, será que eu estou dando amor a mim o suficiente para que eu possa repartir isso com o outro? Eu vejo muitas vezes nas famílias o fato de se conviver dentro de uma casa, as pessoas acharem que dentro do ninho familiar a gente pode ser, com a desculpa de querer ser autêntico, que a gente pode falar tudo o que quer, tudo o que pensa e soltar todas as cobras e lagartos que vão dentro de nós porque está dentro de casa. E na realidade, dentro de casa seria o lugar onde nós teríamos que tomar mais cuidado. A nossa casa é o nosso templo. E as pessoas que convivem conosco são aquelas realmente que estão mais ligadas ao nosso coração. Pelo menos neste tempo e momento, a quem nós devemos dar atenção. Por isso, muitas vezes eu tenho escutado as pessoas se sentirem culpadas por achar que não ama mais a outra pessoa e aí fica dentro muitas vezes de um relacionamento fazendo mal para o outro. Vamos ser honestos. Não se sinta culpado se amanhã ou depois você não ter mais aquele sentimento que tinha antes. É normal, porque a gente muda e todo mundo muda. O importante é sempre ter o respeito. O amor, essa palavra que Jesus trouxe para o nosso vocabulário, quando esteve aqui na Terra, uma palavra onde se encerram todas as virtudes do nosso espírito e toda a nossa felicidade. É o amor que ele coloca aqui, é o amor que a gente entende, que a gente compreende, que a gente tem paciência. Um coração que ama, muitas vezes sabe também esperar. Sabe observar a evolução de quem está perto. Sabe compreender, muitas vezes, a dificuldade que a outra pessoa está tendo em se equilibrar nos seus sentimentos. Agora, quando a gente, de repente, está num relacionamento, está num núcleo de amizades, ou um relacionamento amoroso, ou num lugar onde a gente não sente mais aquele amor que sentia antes e que, de repente, eu não quero mais ficar nessa situação, não se sinta culpado por isso. Pode ser que a vida esteja convidando, para outro aprendizado. O importante é fazer o seu melhor e ver qual que é a lição que está vindo, qual que é a lição da vez, Porque, como eu disse, a relação humana é uma escola. Cada lição vem a um tempo diferente, vem a seu tempo. O importante é que nós nos mantenhamos sempre no respeito, que nós nos mantenhamos sempre olhando para o nosso semelhante com os mesmos olhos que Jesus nos olha. Porque Ele, que é o mestre, Ele que tem toda a evolução espiritual, Ele que é o idealizador dessa casa planetária, veio até nós e nos chamou de irmãos. Chamou de irmãos mesmo aqueles que o penduraram no alto de uma cruz. E se ele teve essa grandeza de compreender que eram crianças espirituais que não sabiam o que estavam fazendo, ele deixou nessa lição imorredora que nós também aprendamos a olhar os nossos irmãos de humanidade realmente como irmãos que são. Cada um está num degrau evolutivo. Que a gente saiba compreender isso antes de condenar alguém. Antes de soltar uma sentença de condenação, vamos primeiro usar da compaixão.
vamos entender que nem todos nós fomos criados ao mesmo tempo. E que nós estamos aqui experienciando apenas uma experiência, uma viagem que o nosso espírito está fazendo com este corpo neste momento aqui na Terra. E nós, que não temos a grandeza ainda do Cristo, nem temos o direito de julgar ninguém. Porque o nosso processo, né, nós não temos o nosso processo todo na nossa mão. Nós não sabemos o que é que foi que nós fizemos em existências anteriores. Então nós não podemos condenar ninguém, porque Deus, que é o nosso Pai, não condena nenhum de seus filhos. Deus, que é nosso Pai, Ele é amor, e Ele é amor para todos. Para todos, sem distinção. E Ele sabe que mesmo aquele filho que esteja mais perdido, mais chafurdado no erro, no crime, em qualquer coisa, um dia ele vai acordar a consciência. Porque Ele sabe de cada uma das suas criações. Ele sabe das consciências que Ele criou. E nós somos isso, consciência. É isso que nós somos. E o Criador conhece cada uma das suas criações. Então nós não temos o direito de condenar ninguém. Se no seu relacionamento a coisa não está bem, se você não está bem onde está, mude-se de lugar, com respeito. Respeite o seu semelhante, não deixe ninguém falando sozinho, não machuque o coração que está do teu lado. Porque toda vez que você machuca alguém, você está se machucando. E que nós tenhamos discernimento o suficiente para agir dessa forma na vida. Parar um pouco com essa brincadeira de querer brincar de ser feliz, magoando os corações alheios. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer. Porque senão a terra também não evolui e nós vamos ficar nesse eterno sofrimento. Não precisa ir para o umbral para sofrer, não, já sofre aqui mesmo. Mas nós podemos fazer diferente. Porque Jesus disse: ama a Deus sobre todas as coisas. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Aprenda a se amar, se respeite e respeite quem passa pela sua vida. Se o outro não te respeita, problema dele. Que a gente saiba fazer a nossa parte. Se a gente já fizer a nossa parte, independentemente se a gente vai ser correspondido nisso ou não, já é o suficiente. Com certeza, a sua próxima experiência, não só aqui, nessa encarnação, mas em outras que virão, será de uma colheita muito melhor. Porque quando a gente planta o amor, é o amor que nós vamos recolher, com certeza, eu e vocês. E que nós possamos nesse instante agradecer muito ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade que nós temos de ter esse entendimento dessa lição do Evangelho. Que nós possamos nesse instante trazer para dentro do nosso peito o coração que vem do mais alto, essa vibração que vem do mais alto, que é essa vibração de amor. Amor do nosso Criador que já está dentro de nós e que é aquecido por essas mãos do nosso amado Jesus e de toda a equipe espiritual que incansavelmente trabalham pela evolução do nosso orbe. Que nós possamos sentir ao nosso lado o nosso espírito protetor ou anjo da guarda, sentir o calor dessa amizade que está sempre atenta aos nossos caminhos, à nossa evolução, e que nós possamos abrir os nossos ouvidos para ouvir os seus conselhos, para que nós possamos fazer o nosso melhor, dar do nosso melhor nessa vida.
que nós possamos seguir as lições do Mestre e não as crenças absorvidas de outras pessoas. Que nós possamos ouvir a voz que fala dentro de nós: ame, ame sempre, ame a Deus, seja um com o Pai e ame a todos. Que as bênçãos do nosso Mestre recaiam em cada lar aqui representado. Que vocês possam receber esse afago, esse carinho do peito que vem do coração do nosso Mestre Jesus. E que nós possamos colocar em prática tudo isso que nós ouvimos aqui hoje. E que Jesus esteja sempre com a gente, aquecendo os nossos corações, nos dando sempre a certeza de que nós não caminhamos sozinhos, nunca. E creiam-me, naquele momento quando você pensa que está mais sozinho no mundo, mesmo lá no escurinho do teu quarto, tem uma luz, tem sempre alguém que está te olhando. Ninguém está abandonado aqui na terra, ninguém. E o nosso Criador, que é todo amor e bondade, que só quer ver a nossa evolução, porque Deus não castiga ninguém. Deus nos educa para que nós cresçamos cada vez mais no amor, que é essa a finalidade da nossa vida. Tá bom, minha gente? Muito, muito obrigada pela presença, obrigada pelos coraçõezinhos, obrigada por tudo. E nós estaremos, então, na semana que vem, se Deus quiser, reunidos aqui mais uma vez no nosso Evangelho Online, sempre às segundas-feiras, às 20h30, aqui pelo Instagram. E eu já vou colocar o vídeo também lá no YouTube. Tá bom, meus queridos? Fiquem com o meu coração, com o meu carinho e tenham uma excelente semana. Beijo!